Vamos para a próxima etapa do culto, aleluia. Glória a Deus, se assente no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dar as boas-vindas para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez hoje. Seja bem-vindo. É um grande prazer recebê-los aqui na nossa celebração. Saiba de uma coisa, Deus, Ele une pessoas para um propósito. Nós, a Igreja Videira, nós somos uma igreja em células. Uma igreja em células é uma igreja que se reúne nas casas. Muitas pessoas perguntam, por que nós somos uma igreja em células? Porque é uma igreja bíblica. A igreja da Bíblia é uma igreja das casas. A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, eles perseveravam unânimes no templo e de casa em casa. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Preste atenção aqui, por favor. Aleluia. Eles reuniam no templo e de casa em casa. Mas tinha uma coisa que eles tinham em comum. Eles tinham liberdade de serem usados por Deus. Sabia? O que é liberdade para ser usado por Deus? É o sacerdócio universal de cada crente. Você viu aqui agora eu dando uma parada no louvor para ensinar algo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sou um pastor que se preocupa com os membros, com as ovelhas da sua igreja. Então, o culto para mim é um momento de ensino. Eu não ensino só quando eu estou pregando. Eu ensino quando eu percebo que as coisas não estão legal. Eu queria que muitos de vocês estivessem aqui no meu lugar tendo a cena que eu vejo no momento de adoração aqui. Normalmente eu procuro focar naqueles que estão adorando. Mas tem gente aqui que fica contando lâmpada. Fica em casa dormindo, não vem. Não vem. Fica em casa, descansa. Não vem para cá para o culto. Bocejar na hora do louvor, ficar aqui contando estrela. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou seu pastor e eu te amo. Adore. Adoração não tem a ver com sentimento. Os irmãos sabem que eu fico aqui o tempo todo, eu sou intenso. Eu sou um cara jovem, né? Não muito. Parei de contar nos 41. Mas é mais de 41. Mas eu decidi parar de contar. Mas o que eu digo para você? A Bíblia diz que nós devemos adorar o Senhor com todo o nosso ser. Então o meu papel é te ensinar. Muitas vezes você vai num lugar, você nem é notado, nem percebido. Mas o meu desafio é ensinar você. Eu tenho um encargo por todos os irmãos para te ensinar na palavra e na vida espiritual. Por quê? Porque a igreja de Atos era assim. E nós vivemos, como eu falei, em células por causa disso. Tudo que nós tentamos colocar em prática como igreja é o que está na palavra, é o que está na Bíblia. Eu não digo que nós somos a igreja padrão, não somos. Tem igreja muito maior, igreja talvez até muito melhor que a nossa. Mas nós estamos aqui, edificando igreja, salvando pessoas, ensinando o que é certo. Nós não abrimos mão do que é certo. E o que é certo é, primeira coisa, você precisa ser intenso em tudo que você fizer. Segunda, você precisa entender que você pode ser usado por Deus. Você não precisa de um pastor, nem de um obreiro, nem de um líder para ser usado por Deus. O segredo de ser usado por Deus é entender que você é filho de Deus e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de você. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Por que isso? Eu já fui questionado por isso. Algumas pessoas falam assim, pastor, isso é perigoso. Porque senão, daqui a um pouco todo mundo vai estar orando por todo mundo e profetizando besteira. Eu falei, isso vai acontecer. É inevitável. Mas eu corrijo, pregando e ensinando. Eu prefiro que erre por excesso do que os irmãos fiquem oprimidos, acusados e não orem por ninguém. É quando você cresce, é quando você ministra para alguém, sabia? Quando você aprende algo, é bênção. Vou te dar um exemplo. Consolidação. Quem já fez consolidação aqui? Já foi consolidado? Levanta a mão. Todas essas pessoas, alguém acompanhou elas e fez o curso de consolidação. 7 visitas, os primeiros passos da fé. Essa semana eu estava lá, na casa do Antônio, fazendo a consolidação. Fazia muito tempo que eu não fazia uma. A última que eu fiz foi a do Ney. Acho que deu resultado, né, Ney? Aleluia. Agora estou fazendo com o Antônio. E o que acontece? Esse é o primeiro passo para a edificação. Então, quando eu estou ali com o Antônio, fazendo a consolidação, ensinando para ele os primeiros passos da fé, ele aprende algo. E ele pratica, mas não tudo. Mas sabe o que vai acontecer?
quando ele for fazer a consolidação com alguém, ele vai aprender ainda mais do que quando fizeram com ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Então você vai estar sempre aprendendo. Agora, você nunca deve esperar estar pronto para dar algo. Você nunca deve esperar, não, agora eu estou preparado. Quando você estiver preparado para se tornar um líder de célula, Deus não vai te usar. Deus não usa pessoas preparadas. Deus usa os que não são. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Agora, quando você diz assim, eu falei lá para o Antônio essa semana, em março a célula começa aqui. Então, em março nós vamos multiplicar essa célula aqui do prédio e vamos começar uma célula lá na casa do Antônio. E aí o que acontece? Ele falou assim, amém, pastor, espero que eu esteja. Aí depois eu falei, depois tu vai começar a liderar. Eu vou vir para cá liderar e depois vai ser tu o líder. Nós vamos multiplicar aqui e o próximo líder vai ser tu. Ele falou assim, espero que eu esteja preparado. E eu falei, eu espero que não. Por quê? Porque se ele estiver preparado, ele vai confiar nele. Já viu, você sabe que na Bíblia existe um texto que diz, maldito o homem que confia no homem? Tem um monte de gente mal intencionada que não conhece a Bíblia, que usa esse texto para dizer, eu não confio em pastor, eu não confio em líder, eu não confio em fulano, porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Essa pessoa não entende a Bíblia, não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia está falando referente a nós mesmos e não a outros. Então, quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, o que ela está dizendo? Que confia em ti mesmo. Se você confiar em você mesmo, você vai para o buraco. Mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Ainda que se levantem contra você, ainda que tramem todo tipo de armadilha contra você, você sairá ileso e essas coisas vão cooperar para o seu bem. É a mesma coisa quando as pessoas falam assim, já viu? Pastor, fica tranquilo, um dia eu vou me tornar rico e eu vou começar a dizimar. Eu já ouvi isso tanto. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Aquele que é fiel no pouco, vai ser colocado sobre o muito. Quem não é fiel no pouco, nunca será no muito. Eu conto o exemplo de um irmão lá de Sapucaia, eu fui pastor 6 anos lá, na Videira. E tinha um irmão que ele era vigia de escola. Eu não sei se tem ainda, sabe aqueles que era da prefeitura, os vigia, que ficava lá, os guardinhas da escola, os tio, a gente chamava de tio. Ele era um desses. Eu lembro que na época ele ganhava menos de R$800 por mês. E ele converteu, foi fazer parte da nossa igreja, ele dava o dízimo. O dízimo de 800 é quanto? Tá bom de matemática ou não? R$80, obrigado. E nós tínhamos um cartãozinho dos dízimos ali, só que hoje não tem o controle dentro, a gente, por segurança, decidiu não mais fazer. Porque às vezes pessoas mal intencionadas vinham mexer ali e ficar vendo quantos irmãos ganhavam. Então achamos melhor não botar mais o controle ali dentro, ficar só na tesouraria. E esse irmão, depois que ele entendeu o princípio do dízimo, ele era fiel, todo mês. E aí passou um ano ele era dizimista fiel, todo mês o dízimo dele chegava. E aí a guarda municipal de Sapucaia do Sul foi fundada oficialmente e entrou em um outro patamar. E ele foi tirado da escola e passou a ser guarda municipal. Então ganhou promoção de cargo. O salário dele automaticamente subiu. E o dízimo dele subiu. E aí ele veio me contar o testemunho e falou, pastor, olha aqui, me mostrou o dízimo, falou, Deus está me abençoando. Eu falei, glória a Deus. Aquele que é fiel no pouco, colocado sobre o muito. O tempo passou. Passou em torno de 4 anos. Ele foi promovido a comandante da guarda municipal. Ele saiu de guardinha a comandante. Sabe quanto é que era o dízimo dele? 10 vezes mais. E ele começou a não entregar o dízimo mais. Eu comecei a ficar preocupado, porque eu dizia assim, será que esse irmão está passando por necessidade? Porque alguém que é fiel no dízimo, depois para de dar, eu fico preocupado. Nossa igreja ajuda as pessoas. Nós somos uma igreja que no nosso meio, eu não falo isso aqui da boca para fora. Pergunte para os nossos irmãos, você que é mais novo entre nós, pergunte para os mais velhos, você vai ouvir deles. Nenhum irmão nosso tem água cortada, sabia? Nenhum. É inadmissível que algum dos nossos irmãos fique sem água em casa.
nós pagamos. Ninguém vai cortar a sua luz por falta de pagamento, porque nós vamos ajudar a pagar. Ninguém vai ser despejado por falta de aluguel, nós vamos ajudar. Porque é inadmissível nós sermos igreja e os nossos irmãos passarem necessidade. Sabe o que vai acontecer hoje aqui? Foi entregue as fichinhas? Foi? Hoje, basicamente, toda a família vai sair daqui com uma cesta básica e um kit de higiene pessoal. Todos. Todos. Por quê, pastor? Porque nós não queremos nada para nós queremos para todos. Nós queremos abençoar todas as famílias. Porque a pergunta é, o que Jesus faria? Ele faria isso. E aí eu lembro que esse irmão, eu procurei ele e falei, irmão, está tudo bem. Percebi que o teu dízimo não chegou mais. Está passando por algum aperto? Aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar? Porque na cabeça de muitas pessoas, o pastor está só querendo tirar o dízimo dos outros. Talvez alguns sejam assim mesmo, mas não é o nosso caso. E nunca foi. E ele falou assim, pastor, eu preciso lhe confessar. Quando eu dava R$80, era muito fácil dizimar. Mas agora que eu ganho 8 mil por mês, eu tenho que dar 800, é muito alto. Eu falei, está resolvido o problema, vem cá, vamos orar. Ele falou, o senhor vai orar para quê? Para te voltar a ganhar R$800. Porque aí fica mais fácil tu dar o dízimo, é ou não é? Ele falou, não pastor, com 8 mil estou bem. Eu falei, pois é, não é uma questão de valor, é uma questão de perspectiva, de gratidão. Como vocês estão me entendendo? Eu sei que depois, hoje sobrou para mim a palavra da oferta, eu que estou pregando, se você percebeu, você já sabe que eu estou fazendo isso. E pastor falar de dinheiro, nunca é eu que prego, sempre é o obreiro, até nós levantar outro obreiro. Mas hoje eu estou tendo o privilégio de te ensinar sobre finanças. E uma das coisas que eu quero falar para você é que o princípio bíblico do dízimo, ele é muito importante. E nós precisamos aplicar no nosso dia a dia. Porque a fidelidade no pouco vai te colocar sobre o muito. Mas é inevitável, se você entender o princípio, tudo que precisa é entender o princípio. Porque, por que as pessoas dizem, Deus não quer dinheiro? Realmente, Ele nem precisa. Na verdade, Deus não precisa nem de você e nem de mim. Essa é a verdade. Mas nós temos o privilégio de poder servir Ele. De ser um canal e um representante dEle aqui na terra. E tudo isso aqui que você está vendo é sustentado com dízimos e ofertas. Tem muita coisa que as pessoas não sabem. Mas hoje eu vou falar algumas delas. Está aqui o nosso obreiro. Você sabe que todo pastor de tempo integral, ele vive da obra. Hoje eu vivo daqui. Eu digo para você, eu não tenho salário de pastor. Porque a igreja não tem condição de me pagar. E eu nunca reclamei e nunca vou reclamar. Porque quem me sustenta é Deus. O dia que eu tiver que pedir alguma coisa para alguém, para mim, você nunca vai ver isso acontecer. Nunca. Eu estou há 8 anos aqui. Eu nunca pedi nada para mim. Nada. E não vou pedir nunca. Agora, para a igreja eu peço. Peço até a camiseta que você está usando. Porque para a obra de Deus eu peço. Pode ver, nós fazemos o projeto aqui do piso, não pedi porque um só ofertou todo o piso. Quase 30 mil reais foi colocar esse piso aqui. Alguém ofertou sozinho. Mas nós, a igreja, ofertamos 17 mil para colocar o forro. Quem lembra? Tudo isso aqui você faz parte. Mais 7 mil para colocar essa parede aí atrás. Pintura, arrumação. Como era esse prédio? Sem forma e vazio. E havia trevas sobre a face do abismo. Assim era esse prédio quando nós chegamos aqui. Ele era muito feio. Agora ele está meio feio. Mas ele vai ficar bonito. E agora, muito em breve, você vai ver os ar-condicionado aqui. Fevereiro você vai ter que vir de casaco. Pode vir de casaco, vai bater queixo. Nem vem me pedir para baixar o ar. Vai ser geladão. Eu vou comprar um ar que tem médio, como é que é? Baixo, médio, alto e geladão. Eu vou botar no geladão. Que isso aqui é calor no verão. Só quem passou nas gerações... Você que chegou agora, você está na terra prometida. Mas quem esteve aqui já no barral aqui na frente... Que o que acontece? Aqui era cheio de poeira uns meses atrás. Há 2 meses, não faz muito. O povo chorava por causa da presença de Deus, caía as lágrimas no chão. Poeira, a unção vinha, o povo caía. Sabe o que era? Mesma coisa que um enroladinho de salsicha passado na farinha. O pessoal saía todo sujo. Eu ficava com vergonha. Nós oramos, Deus mudou a história.
O verão é terrível, nós derretemos aqui em cima. Mas até chegar lá, nós vamos ter esses ar-condicionado, amém? Então eu estou mostrando para você que tudo que vem para cá, nós investimos. E nunca penso no meu salário prioritariamente. Por quê? Porque quando der, vai acontecer. Mas ainda não é o momento, nós somos cientes. Está aqui o meu tesoureiro em algum lugar por aqui, que é atrás de mim. Ele sabe bem disso. Nós temos o nosso obreiro. O obreiro também deveria ganhar uma ajuda. De vez em quando nós damos uma oferta para ele, pelos trabalhos que a empresa dele presta aqui. Deveria. Mas se não tem nem para o pastor, vai ter para o obreiro? Não tem. Aí nós fizemos o quê? Você percebeu que ele cuida da cantina. Quem percebeu? O sustento dele sai dali. Então, cada vez que você compra um pastel, você compra um churrasquinho, você está abençoando a vida do obreiro. Porque como nós não temos condição de pagar ele, nós damos a cantina para ele fazer e todo o dinheiro da cantina vai para ele e para a família dele. E ele também não para, ele faz obra, faz pintura, arruma carro, faz chover, tampa furo quando chove. É uma bênção. Esse irmão, ele é uma bênção na minha vida. Eu quero dizer para você que eu louvo a Deus pela vida do Jonas, não só porque ele faz parte da minha família, hoje é filho, né, casou com a minha filha, mas antes disso, ele entregou o coração dele. Muitas vezes ele compra brigas com todo mundo para se posicionar em meu favor. Eu sei que Deus vai honrar ele em tempo oportuno, em breve, muitas portas de oportunidades vão se abrir. Mas eu também quero honrar ele, oportunamente. E porque ele é um homem de Deus, que foi chamado para o ministério e largou tudo, para servir, não o ministério dele, hoje ele está servindo o meu ministério. Então, cada vez que você entrega o seu dízimo, a sua oferta, hoje, se nós tivéssemos 100% dos nossos irmãos dizimistas, nós não tínhamos nenhum problema. Pastor, qual que é a porcentagem? 40%. De 100 irmãos, 40 entregam. 60 não. O que eu entendo? Vou falar como pastor. Quem não investe não acredita. E quem não acredita, uma hora vai embora. Não tem raiz na obra. Eu estou sendo sincero com os irmãos. Dinheiro não é tudo, mas dinheiro revela o seu coração. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, quando você coloca Deus e a obra de Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai experimentar do favor de Deus. Mas isso não vai mudar quem Deus é. Então preste atenção quando você ouve uma pregação dizendo assim, quando você não dá o dízimo, você é amaldiçoado. Isso aí não é obra de Deus e nem palavra de Deus. Deus abençoa você independente. Se você entrega o dízimo ou não, Deus vai te abençoar igual. Não tem maldição. Mas na Bíblia está escrito lá no Velho Testamento, com a maldição te amaldiçoará. Lembre-se, o Velho Testamento já passou, nós vivemos no Novo. E no Novo, Jesus lá na cruz já levou toda a maldição. Você não precisa passar por maldição nenhuma. Então, se eu não entrego o dízimo, o que acontece, pastor? Não acontece nada. Agora, é importante você saber que tem uma bênção específica para quem é fiel. Porque Deus fala, quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. No final de tudo, ele vai chamar o servo vencedor de quê? Servo bom e fiel. Então, ser fiel a Deus vai levar você numa posição diferenciada em Deus. Mas nunca vai te amaldiçoar. Nunca. Deus não amaldiçoa os seus filhos. Amém? Fique de pé no seu lugar. Hoje, se você vai entregar a sua oferta, o seu dízimo, eu quero dizer para você, é um prazer para nós ofertarmos. Está aqui os nossos irmãos com os envelopes, a maquininha. E se você hoje, porventura, quer se tornar um dizimista, pastor, como que eu faço para me tornar um dizimista? Você precisa pegar um envelope que temos ali de dízimo. Quando você entregar o seu primeiro dízimo, você vai colocar o seu nome atrás e você vai entrar para a lista de dizimistas que nós temos aqui. Muitas pessoas perguntam, para que dar o nome? Eu não posso entregar o dízimo anônimo? Pode, fique à vontade. Mas nós somos uma igreja organizada. Dia 30 agora, eu tenho alguns R$1.000 para pagar aqui. Por que eu peço o nome? Porque eu posso saber com quem eu posso contar. Então eu tenho uma lista lá de todo mês, irmãos que são fiéis. Aquilo eu sei que todo mês eu posso contar. E eu me organizo para gastar um pouco mais do que aquilo. Por quê, pastor? Porque a fé está onde? Eu quebrei todo o princípio agora de finanças, né? Rebentei com tudo, que tem que gastar 30%. Faça isso. Vou dar aula sobre isso. Mas algumas vezes, quando você está com a corda no pescoço, essa semana alguém falou assim, pastor, está chegando o dia do aluguel, nós estamos com a corda no pescoço. Eu falei, dado 2 voltas.
Já estamos em cima do banquinho, na ponta dos pés. Eu não falei, não, ainda bem que nós não cortamos as unhas, é na ponta das unhas. Mas sabe o que acontece? Todo mês Deus nos surpreende. Nós falamos isso um dia, no outro dia entrou um dízimo significativo. Eu falei, glória a Deus. E os irmãos da tesouraria ficam uma festa. Ela passa... nós nos contentamos com pouca coisa. Sabe por quê? Porque nós não ficamos desesperados, nem preocupados, nem ansiosos por coisa alguma. Porque o Senhor sustenta essa obra. Ele vai prosperar você. Ele vai abrir portas de oportunidade, vai abençoar a sua casa, a sua família. E você só vai ser grato pelo que Ele está fazendo e entregar o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Glória a Deus. Então, se você vai entregar o seu dízimo e a sua oferta hoje, sai do seu lugar. Os dizimistas fiquem aqui na frente, eu quero orar por você. Traga a sua oferta, está passando aqui o QR Code, aqui, o Pix. E também para você que está no YouTube nos vendo, está na tela também aí o Pix. Deixa Deus te usar, abençoe essa obra e seja abençoado em nome de Jesus. Transformou meu luto em dança, fez o meu lugar de dor um baile pra dançar, em lugar de tristeza, agora tem barulho de festa, e transformou meu luto em dança, e fez o meu lugar de dor um baile pra dançar. Aleluia. Só você que veio aqui, dizimista, erga suas mãos como se for receber algo dos céus. Nós vamos orar por você. Pai, em nome de Jesus, os líderes me ajudem. Nós abençoamos cada casa, cada família dos teus filhos. Declaramos, Senhor, que o Senhor possa multiplicar o recurso na casa deles, que eles possam florescer a 30, 60, 100 por um, e que a fidelidade do Senhor para com a casa e com a vida dos teus filhos seja visível para aqueles que estão ao redor. Eu declaro, Senhor, abre portas, dá clientes, multiplica, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem colocado na mão dos teus filhos. Por causa da fidelidade do coração deles, eles possam experimentar da prosperidade do Senhor de forma poderosa, abundante e sobrenatural, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Pode sentar, nós vamos passar alguns vídeos aqui, tá? Preste atenção e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Diga amém.